E aí, gente boa, tudo bom com vocês? Eu quero falar um pouquinho sobre a interpretação da escola de Alexandria com relação à presciência. E essa, para mim, é uma interpretação das mais perigosas, porque ela fere um princípio primordial das Escrituras, que é o princípio da transparência e da testemunha. Pois bem, o primeiro que eu tenho um relato sobre isso, que eu já li sobre isso, dessa forma de interpretação, que para mim é muito perigosa, é de Orígenes, que foi professor da escola de Alexandria, uma escola filosófica ali da cidade de Alexandria, no Egito, que tem princípios neoplatônicos, gregos, romanos, egípcios, e procurou interpretar a Bíblia de uma forma tão filosófica, mas tão filosófica, que essa escola foi a que passou a mudar a interpretação do reino milenar. Muito bem, quando se muda a interpretação do reino milenar de literal para simbólico, nesse caso você só fica com dois grupos de pessoas, que são os condenados e são, né, os salvos. Daí a gente consegue entender o porquê que alguns cristãos, né, bispos desta escola, entendiam que numa única ressurreição ressuscitariam esses dois grupos, justos e pecadores. Por quê? Para eles não tem reino milenar. Então, Orígenes, partindo desse princípio que não tem nações, de que só tem igreja e condenados, ele vai dizer o seguinte, olha só, vamos ver aqui o que Irineu ele vai dizer, olha aqui, ó. Mas, graças à bondade e o amor de Deus, pelos homens, por um favor milagroso, propriamente divino, este conhecimento de Deus chega a todos os que foram predestinados, porque Deus sabia de antemão que eles viveriam de maneira digna de Deus, que eles teriam conhecido. Não falsificaram em nada a religião para com ele, ainda que os que não têm nenhuma ideia da religião e a imaginam bem diferente realmente os conduzem à morte, ainda que os julgassem extremamente ridículos. Mas o importante aqui é a gente destacar essa palavra aqui, ó, que é quem são os que Deus predestinou. Quem são os que Deus ele elegeu? São aqueles que ele viu de antemão, ou seja, pela sua presciência, que iriam viver de forma digna, ou seja, como se Deus visse, né, algo bom naquelas pessoas. E partindo desta interpretação, o que acontece? É uma eleição baseada naquilo que Deus viu de bom naquela pessoa. E quando Deus não predestina alguém, é porque Deus já viu de antemão que aquela pessoa ela não iria receber o evangelho. Por exemplo, já vi pessoas dizerem assim, por que o evangelho não chegou até os índios? Por que Deus não permitiu que eles ouvissem o evangelho? Porque Deus sabia de antemão que eles iriam rejeitar o evangelho, né? Então, por eles Deus saber que eles iriam rejeitar o evangelho, então não foram predestinados para ouvir, não foram eleitos para ouvir, porque Deus já sabia de antemão isso. Essa é uma interpretação alexandrina, é uma interpretação da escola filosófica e simbólica, alegórica, né, lá do Egito. Essa interpretação, ela até tem um fundo de verdade se não houvesse nações. Mas uma vez que tem nações, muda a configuração. Só que mesmo assim nós estamos num problema e num impasse muito grande. Porque veja bem, é como que se Deus de antemão já prevesse, por conhecer o teu coração, que você iria rejeitar o evangelho, e por isso Deus nem permitiu que você tivesse a chance de ser convidado, né? Pelo menos te dá a oportunidade de rejeitar ou não, né? Aí dependeria, né, da sua decisão. Então Deus, pela sua presciência, te privou de negar até, né, o evangelho. Pois bem, esse tipo de argumento é um argumento muito perigoso porque tira uma premissa total de Deus, que é a questão da testemunha. Isso faz parte do caráter de Deus, ter
testemunha. Por exemplo, quando a gente vê lá em Apocalipse, no capítulo 20, quando é aberto os livros das obras e o livro da vida, por que o livro da vida é aberto ali? É aberto para servir como testemunha de que aquela pessoa que deveria de ressuscitar na primeira ressurreição, ela ressuscitou na segunda ressurreição. E aí vai ser aberto o livro da vida e vai constar que aquela pessoa ali, pelo seu comportamento, ela teve o seu nome riscado do livro da vida. Ou seja, era uma pessoa que foi eleita, né, que foi predestinada para um certo fim, mas ela rejeitou a sua primogenitura, ela pecou para a morte, ela não venceu. E pelo fato de ela não ter vencido, não ter sido coroada, o nome dela foi riscado do livro da vida, conforme está lá em Apocalipse 3. Muito bem. Dito isto, o livro das obras também são abertos. Para quê? O livro das obras são abertos para testemunho. A pessoa, o que ela fez, o que ela deixou de praticar, o que ela deixou de fazer, está tudo testemunhado, escrito ali. Tem que ter testemunha, tem que ter céu, tem que ter terra, e tudo isso está documentado nos livros. As pessoas serão julgadas pelo que elas praticaram. É a prática dela, a vivência dela, é algo empírico, não é algo filosófico, não é algo que fica única e exclusivamente na mente de Deus. Tem que ter testemunha no céu e tem que ter testemunha na terra. Então, olha que interessante esses textos aqui que eu vou colocar para você. Deuteronômio 17:6 diz assim: depoimento de 2 ou 3 testemunhas, né, ele está colocando aqui, será morto o que houver de morrer. Por depoimento de uma só testemunha não morrerá. Então, cadê a testemunha? Tem que ter testemunha. Se não houver alguém que venha confirmar aquilo pela qual ela está sendo punida, ela não poderá ser punida. Ah, Deus é minha testemunha. Só Deus? E ele é testemunha de quê? Na mente dele, você nem fez isso. Deuteronômio 19:15. Uma só testemunha não se levantará contra alguém, por qualquer iniquidade, ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas se estabelecerá o fato. Isso faz parte do caráter de Deus. Deus jamais vai punir alguém, tipo, eu vi na minha presciência que no seu coração você iria rejeitar. Fato este que não foi estabelecido e concretizado de fato. Por quê? Porque de antemão Deus já tirou a oportunidade de você concretizar aquilo que ele viu. Ou seja, você está sendo punido por algo que você não fez. Então, cadê a testemunha? Se você não fez, não tem livro das obras. 2 Coríntios 13:1. Esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. É isso que diz as Escrituras e é isso somente que ela ensina. 1 Timóteo 6,13. Exorto-te perante Deus, né? Perante Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e perante Jesus Cristo, que diante de Pôncio Pilatos fez a boa confissão. Então você tem ele como testemunha, você tem Deus, você tem Jesus Cristo, tem a carta escrita, tem os que leram, não falta testemunha. 2 Timóteo 4,1. Conjure-te perante Deus e Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, pela manifestação e pelo seu reino. Então, olha, eu tenho Deus como testemunha de que eu fiz isso, de que eu escrevi isso, de que eu ensinei isso. E vocês estão vendo isso. 2 Timóteo 2,14. Recomenda essas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, ou seja, Deus é testemunho de que todos estão vendo, para que evitem contendas de palavras, para que nada aproveitem, exceto para a subversão dos ouvintes. Então nós temos o ato concreto visível. Esse ato concreto visível torna um testemunho para aqueles que veem. Quem está vendo? Deus, Jesus Cristo, os anjos, todos estão vendo. 1 Timóteo 5,19. Não aceiteis denúncia contra presbítero,
senão exclusivamente sob o testemunho de 2 ou 3 testemunhas. 2 Timóteo 5:21, conjuro-te perante Deus e Jesus Cristo e os anjos eleitos, ou seja, Deus, Jesus Cristo, os céus, que guardes esses conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Ele está invocando o céu como testemunha dos atos dele e de que aquelas pessoas souberam, ou seja, no dia do juízo, ninguém vai ser indesculpável, porque já tem os céus como testemunha. Os céus precisam de um ato concreto, visível, para que isso seja escrito, testemunhado, e os céus servem de testemunha como isso, mas um ato concreto, visível. Hebreus 10:28, sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Precisa de ter testemunha. Quando a pessoa fala assim, ou como Orígenes de Alexandria disse, Deus enxergou na sua presciência e por isso não me elegeu, porque Deus já tinha visto que ela já iria rejeitar, mas ela não rejeitou. Foi uma coisa que foi na cabeça de Deus. Quando for abrir o livro das obras lá, cadê o livro das obras? Não tem obra, porque o camarada não praticou. Não, mas está na mente de Deus. Pô, na mente de Deus é Minority Report? Na mente de Deus não funciona, tem que ter testemunha, tem que ter céus e terra, não é esse que diz lá em Deuteronômio? Hoje os céus e a terra estão como testemunha. Deus, para condenar alguém ou para punir alguém, para justificar essa ação divina que ele está fazendo, ele tem que ter testemunha. Deus não pode sair condenando, e não pode, porque isso foge do caráter de Deus. Deus não pode sair condenando uma pessoa ou punindo uma pessoa pelo simples fato dele ter visto. Ele vê é uma coisa, porque ele é onisciente, ele enxerga tudo mesmo. Agora, ele punir alguém por algo que ele anteviu e essa pessoa nunca praticou isso, é outro papo. Ele não pode fazer isso. Isso está contra todos os princípios bíblicos, né, de uma punição. Como que Deus ele vai não permitir que o evangelho chegue àquela pessoa? Porque Deus viu de antemão que ela iria rejeitar. Não, já que ela vai rejeitar, então não vou predestinar ela, eu não vou eleger ela por causa disso, porque eu já vi que ela iria rejeitar. Então, deixa quieto. Não, está errado. Ou seja, ela está sendo punida por algo que ela não fez. Não existe nenhuma punição sem que a pessoa tenha praticado. Então, essa visão de Orígenes, né, da escola de Alexandria, que permeia até hoje no seio da igreja, é uma visão filosófica que não funciona em lugar nenhum. Foge da balança de Deus. Foge. Porque a pessoa ela não praticou. Você imagina? Né? Tô lá casado, né? E aí, com 5 anos de casado, né? A minha esposa vem a falecer, ou eu venho falecer. E aí chega, né? No grande trono branco, ela vai ser condenada ao lago de fogo e enxofre ou eu. Aí eu falei, mas Senhor, eu morri antes. Eu morri antes. Senhor, eu fui fiel durante os 5 anos que eu fui casado. Ela vai dizer, Senhor, eu fui fiel durante os 5 anos que eu fui casada. Não, mas eu de antemão eu vi que você, no 6º ano de casamento, você ia adulterar. Então você está sendo condenada por isso. Irmãos, isso tem lógica? Para pensar, seja sincero. Isso tem lógica? A pessoa morreu fiel. Ela morreu ali fiel ao Senhor e à esposa. Mas Deus de antemão, ele viu que no 6º ano, se ele não tivesse morrido, ele iria até a mulher. Bom, é isso que a doutrina está ensinando. Que Deus conhece o coração da pessoa e, por Deus conhecer, Deus já impediu dela conhecer o evangelho porque ela iria rejeitar. Aí Deus já está punindo ela, isso é uma punição no caso, né? Deus já está punindo ela porque Deus simplesmente conheceu o coração. Mas ela, de fato, ela mesma não praticou aquilo.
Uma coisa é ver a intenção, outra coisa é a pessoa praticar. Deus viu a intenção de Caim. Deus viu a intenção de Caim e falou, cabe a você dominar. Mas existe uma coisa que Deus respeita muito, isso se chama livre-arbítrio. O que essa interpretação alexandrina ensina é que Deus está vendo que aquela pessoa iria rejeitar, mas não respeitou o livre-arbítrio dela. Não respeitou. Por quê? Tirou ela a chance de decisão se ela vai querer ou não, né? Se ela vai rejeitar ou não. Então quer dizer, Deus foi mais misericordioso com essa pessoa do que com Judas, por exemplo. Porque Judas ouviu, né? E rejeitou. Ué, por que não usou então o mesmo princípio com Judas? Por que não usou o mesmo princípio com os apóstolos? Só houve evangelho quem ia ficar bonitinho, né? Então você veja que existem muitas lacunas nessa interpretação dessa questão alexandrina, onde eles colocam que Deus, antevendo que aquela pessoa iria rejeitar, Deus então impediu que aquela pessoa viesse a ter a oportunidade de rejeitar. E ela será julgada e punida não pelo que ela fez, mas pelo que Deus anteviu que ela fizesse. Mas só que ela de fato não fez. Por quê? Porque Deus não deu a oportunidade dela fazer. Cadê a testemunha? Não tem. Cadê o livro das obras? Não tem. O que tem? Tem uma coisa na cabeça de Deus que ele já viu e saiu punindo as pessoas por causa disso. Não é estranho isso? Não soa estranho esse tipo de interpretação? Então fica com o básico, meu irmão. O que a gente tem ensinado há mais de 20 anos, né, com respeito à eleição e predestinação. Então não é por obra, não é pelo que Deus anteviu quem seria fiel. Isso aí é escola de Alexandria, que funciona até bem, em parte, quando você retira as nações da equação e só tem pecador condenado e igreja salva. Amém? Fique aí com essa palavra em nome de Jesus.